A história do pão de Ezequiel. Um símbolo de sobrevivência e profecia. Nas páginas do Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, encontra-se uma receita divinamente instruída para um pão que transcendeu seu propósito original de subsistência para se tornar um poderoso símbolo de julgamento, exílio e, em última análise, de resiliência. A história do pão de Ezequiel não é uma de deleite culinário, mas uma narrativa sombria e visceral, intrinsecamente ligada ao destino de Jerusalém e ao cativeiro babilônico do povo de Israel. A ordem divina em tempos de angústia. Por volta do século VI a.C., o profeta Ezequiel, um sacerdote entre os exilados judeus na Babilônia, recebeu uma série de visões e mandamentos de Deus. Em um dos atos proféticos mais marcantes, descrito no capítulo 4 de seu livro, Deus instrui Ezequiel a realizar uma representação simbólica do vindouro cerco e da queda de Jerusalém. Parte desse ato envolvia sua alimentação. A ordem divina era precisa e carregada de simbolismo. Ezequiel deveria tomar uma variedade de grãos e leguminosas: trigo, cevada, favas, lentilhas, painço e espelta. Todos esses ingredientes deveriam ser misturados em um único recipiente para fazer pão. Esta mistura em si já era um prenúncio da escassez que assolaria Jerusalém. Em tempos de fartura, o pão era feito predominantemente de trigo, um grão mais nobre. A combinação de múltiplos grãos, incluindo alguns considerados de qualidade inferior ou para ração animal, indicava que os habitantes da cidade sitiada teriam que consumir o que quer que estivesse disponível, sem distinção, para sobreviver. Deus instruiu Ezequiel a comer este pão por 390 dias, um dia para cada ano da iniquidade da casa de Israel. A quantidade também era restrita, pesada e racionada, simbolizando a fome severa que os cercados em Jerusalém enfrentariam, um símbolo de impureza e exílio. O aspecto mais chocante da ordem divina referia-se ao combustível para assar o pão. Inicialmente, Deus ordenou que Ezequiel o assasse sobre excremento humano seco. Este ato tinha um profundo significado simbólico. Representava a impureza e a contaminação que o povo de Israel experimentaria no exílio, forçado a comer pão imundo entre as nações. Diante da súplica do profeta, que como sacerdote havia mantido uma vida de pureza ritual, Deus permitiu que ele usasse esterco de vaca como combustível, uma alternativa ainda impura, mas menos repulsiva. Este detalhe da narrativa sublinha a gravidade da transgressão de Israel e a consequente severidade do julgamento divino. O pão, um alimento básico e símbolo da vida, tornava-se um emblema da condição de exílio e da impureza espiritual do povo. A perspectiva judaica. Na tradição judaica, os comentaristas, como o célebre Rashi, Rabino Shlomo Yitzchak, enfatizam que a criação deste pão não foi uma instrução dietética para a saúde, mas um ato profético de luto e advertência. A mistura dos grãos é vista como um sinal da desesperança do cerco, onde a distinção entre os alimentos seria perdida devido à fome avassaladora. A discussão sobre o pão de Ezequiel na literatura rabínica, incluindo o Talmud, foca no seu profundo significado simbólico. Os sábios debateram as implicações halásticas da lei judaica de tal alimento, questionando, por exemplo, qual a bênção apropriada a ser recitada sobre um pão feito de uma mistura tão inusitada. A conclusão geral é que o pão representa uma dieta de aflição, um pão de miséria, destinado a ilustrar vividamente as consequências do pecado e do afastamento de Deus. O pão de Ezequiel. Hoje, uma reinterpretação moderna. Em tempos modernos, o pão de Ezequiel foi redescoberto e reinterpretado, não como um símbolo de sofrimento, mas como um alimento altamente nutritivo. A combinação dos grãos e leguminosas cria uma proteína completa, contendo todos os aminoácidos essenciais. Muitas versões comerciais e receitas caseiras promovem os benefícios para a saúde deste pão, muitas vezes utilizando grãos germinados para aumentar ainda mais o seu valor nutricional. Essa transformação de um símbolo de escassez em um ícone de alimentação saudável é um testemunho da riqueza e da complexidade das narrativas bíblicas e de como elas podem ser reinterpretadas
e aplicadas em diferentes contextos ao longo da história. Receita do pão de Ezequiel. Esta é uma receita moderna inspirada na passagem bíblica, adaptada para o preparo em uma cozinha contemporânea. Ingredientes: 2 meias xícaras de trigo em grãos, pode ser substituído por farinha de trigo integral. 1,5 xícara de espelta em grãos ou farinha de espelta. Meia xícara de cevada em grãos ou farinha de cevada. 1/4 de xícara de painço em grãos ou farinha de painço. 1/4 de xícara de lentilhas secas, verdes ou marrons. 2 colheres de sopa de favas secas ou feijão branco. 2 colheres de sopa de feijão vermelho seco. 4 xícaras de água morna. Meia xícara de mel ou melaço. Meia xícara de azeite de oliva. 2 colheres de chá de sal. 2 colheres de chá de fermento biológico seco. Instruções de preparação. 1. Prepare a farinha. Se estiver usando grãos inteiros, misture todos os grãos e leguminosas. Moa-os em um moedor de grãos ou em um liquidificador de alta potência até obter uma farinha fina. Você precisará de aproximadamente 5 a 6 xícaras de farinha. Peneire a farinha para remover quaisquer pedaços maiores, se desejar. 2. Ative o fermento. Em uma tigela grande, dissolva o fermento na água morna com o mel, ou melaço. Deixe descansar por cerca de 5 a 10 minutos, até que a mistura comece a espumar. 3. Misture os ingredientes. Adicione o azeite de oliva e o sal à mistura de fermento. Gradualmente, adicione a farinha de Ezequiel, 1 xícara de cada vez, misturando bem após cada adição. A massa ficará bastante pegajosa. 4. Sove a massa. Transfira a massa para uma superfície levemente enfarinhada e sove por cerca de 10-15 minutos, até que se torne elástica e menos pegajosa. Se a massa estiver muito grudenta, adicione um pouco mais de farinha de trigo integral, 1 colher de sopa de cada vez. 5. Primeira fermentação. Coloque a massa em uma tigela grande levemente untada com azeite, virando a massa para cobrir todos os lados. Cubra a tigela com um pano úmido e deixe a massa crescer em um local aquecido por cerca de 1 a 2 horas, ou até dobrar de volume. 6. Modele os pães. Após a primeira fermentação, pressione a massa para baixo para liberar o ar. Divida a massa em 2 partes iguais. Modele cada parte em um formato de pão e coloque-as em 2 formas de pão untadas. 7. Segunda fermentação. Cubra as formas de pão com um pano e deixe crescer por mais 30 a 60 minutos, ou até que a massa atinja a borda das formas. 8. Asse o pão. Pré-aqueça o forno a 180 °C. Leve os pães ao forno e asse por 30 a 40 minutos, ou até que estejam dourados e o som seja oco ao bater na parte inferior. 9. Resfrie. Retire os pães das formas e deixe-os esfriar completamente em uma grade antes de fatiar. Este pão denso e nutritivo oferece um sabor único da história, conectando-nos a uma antiga narrativa de fé, provação e a promessa de sustento, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Faça na sua casa e experimente a receita que veio do céu.